Boa noite. No programa de hoje vamos viajar por uma das regiões mais sedutoras do planeta, Andaluzia, o lugar onde a Espanha é mais Espanha. Um caminho nas alturas. Nossos repórteres atravessam a trilha que já foi considerada a mais perigosa do mundo. Visitam aldeias branquinhas, no alto das colinas, e conhecem um povo que vive sem pressa. O que dizer da floresta de pedras que nasceu no fundo do mar? Das paisagens deslumbrantes, do cenário mágico que também aparece em filmes e novelas. Na maior plantação de oliveiras do mundo, vamos descobrir o valor medicinal do azeite de oliva. Pela primeira vez, pesquisadores respondem: qual a quantidade diária que você deve consumir para ter mais saúde? O Globo Repórter desta noite é uma coprodução com a NSC-TV, afiliada catarinense da Rede Globo. Existe um lugar onde a Espanha pode ser mais Espanha? Estamos no berço das maiores tradições desse país. Uma região que se espreguiça ao sul da Península Ibérica, batizada de Andaluzia. Juntos vamos atravessar cenários que guardam memórias de grandes civilizações. Vem com a gente, a nossa aventura está só começando. Seguimos em busca do espírito andaluz. Estaria ele nas montanhas que acolhem aldeias tranquilas? Habitaria as árvores sagradas que desenham um sem fim de horizontes? Ou talvez estivesse perdido num labirinto de pedras? Fosse dramático, poderia estar escondido nos desfiladeiros que roubam o nosso fôlego. Mas quem sabe viva ali, num lugar singelo, quase secreto, atrás de muros e portas. É certo que uma vez por ano ele se exibe cheio de graça e chegamos bem nessa época, na primavera. É tempo de revelar a beleza que mora na simplicidade. E ela não vive ali por acaso. Córdoba é uma das cidades mais quentes da Andaluzia e esses pátios são verdadeiros oásis. O frescor é proeza das plantas e flores regadas todos os dias. A arte de cultivar vida nesses pequenos espaços é herança dos árabes que ocuparam a Andaluzia por quase 800 anos. O capricho se espalha pela vizinhança. Difícil escolher o pátio mais bonito, né? Mas a competição existe e deu origem a um festival que virou patrimônio da humanidade. Seu Rafael já venceu 24 vezes. Eu não sou jardineiro, mas amo as flores, amo a minha terra e amo a minha gente. E que gente feliz! A alegria atravessa o isolamento das montanhas e alcança pequenos vilarejos, aldeias que repousam no alto das colinas, que abraçam penhascos cinematográficos e se equilibram à beira de precipícios. Como é viver num lugar como esse, isolado? Estupendo, precioso. Estamos na Rota dos Pueblos Blancos. 19 aldeias construídas em pontos estratégicos, obra dos árabes.
Lá do alto ficava mais fácil vigiar o inimigo. E por que tudo assim branquinho? Dizem que ameniza o calor do verão escaldante que faz por aqui. Aqui no pueblo todo que viene se encontra como em sua casa. Ela está dizendo que todo mundo que chega aqui no pueblo é recebido como se estivesse em casa. E é assim que eu me sinto. E é verdade, como em tu casa, está em tu casa. Seu Antônio abriu as portas sem qualquer cerimônia. Ele me convidou para comer. Venga, uma copita. Olha só. Eu sou pobre, tomo uma cerveja. Ele está dizendo que mesmo sem ter muito dinheiro, as pessoas aqui nessa cidade, aqui nessa região, elas oferecem o que elas têm, elas gostam de compartilhar. Aqui não se faz nada com pressa, sobra tempo para a família e para os amigos. Trabalhamos, mas sabemos viver a vida. De que adianta trabalhar muito se você não sabe viver? Por que está no mundo? Venga, salud. Salud! Opa! Tão pequena e tão charmosa. Setenil de las Bodegas não soma mais que 3.000 habitantes. O povoado do seu Antônio cresceu assim, se aninhando, se encaixando, sem alterar a obra do rio que escavou o traçado das rochas. Em que outro lugar do mundo você poderia construir uma casa erguendo uma única parede? O resto é obra da natureza. Só passa uma pessoa de cada vez, de tão estreitinho aqui que é o corredor. A sensação que você tem é que está entrando mesmo numa caverna, ó. Esse aqui é um quarto. No fim das contas, as casas são bem pequenininhas, até porque eles não escavam a rocha. Eles aproveitam a rocha do jeito que ela é. Eles fazem uma parede, olha aqui do lado, e pronto. Está feita a casa. Aqui construíram um banheirinho do jeito que deu. Mas quer saber, são casinhas muito aconchegantes, é uma graça. Dona Joana vive faceira. Ter paredes de rocha é um luxo. Fica fresquinho no verão e quente no inverno. Eu não preciso de nada para viver aqui, nem aquecedor, nem nada. Estufa, nem nada. Não precisa nem distante na sala, né, Dona Joana? Nesta vila tem sempre uma pedra. Não exatamente no meio, mas muitas vezes lá, em cima do caminho. As ruas seguem os caprichos da natureza. Essa corre debaixo de pedra e vive na sombra. O nome, nada mais óbvio. Já aquela que brilha é a Rua do Sol, a mais disputada. Se encantou com esse lugar do tempo das cavernas? Então siga com a gente. Na próxima parada você corre o risco de se apaixonar. Bem-vindo à Rainha dos Pueblos Blancos, musa de poetas e artistas. Ronda é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Cortada por um desfiladeiro gigante, ela parece ignorar a força da gravidade. Algumas imagens poderiam ter saído de um filme, ou seria de uma novela. Tá reconhecendo? O cartão postal de Ronda foi cenário de Deus Salve o Rei. Essa ponte é considerada um dos maiores feitos da engenharia do século XVIII. Ela esbanja charme e se exibe toda a prosa nas mais diferentes telas. O coração de Ronda abriga a Meca das Touradas, a maior arena do mundo. Não é preciso gostar dessa polêmica tradição para ficar boquiaberto diante da beleza do Palácio dos Touros, que, aliás, cedia cada vez menos touradas. Hoje em dia, a média é de uma por ano. E quando a gente pensa que já viu tudo, descobre que ainda tem muito para explorar. Nós vamos conhecer agora uma mina. Dizem que é uma mina secreta que fica aqui, ó, debaixo da cidade de Ronda.
Esse túnel foi escavado na pedra no ano de 1333. Uma obra magnífica para aquela época, hein? Tem várias salinhas como essa aqui e o lugar até parece um labirinto. São 200 degraus até lá embaixo. Já estou um pouquinho ofegante. São tantos corredores, portas, que eu acho que eu me perdi. Vamos voltar. É pra lá. A gente se perdeu mesmo, é pra lá. Se perder para descobrir uma Andaluzia árabe de sangue verde esmeralda não é nada mal, né? O rei que mandou construir isso tudo estava atrás de um tesouro. Olha só, água, gente, água. A escadaria islâmica era um caminho secreto. Garantia que o povo não morresse de sede quando o inimigo cercava a cidade. Difícil imaginar o esforço necessário para levar água daqui de baixo até lá em cima. Dizem que os escravos faziam uma corrente humana para subir e abastecer o povoado. Histórias bem mais antigas povoam uma Andaluzia árida. Se você quer decifrar as origens desta floresta de pedras, não pode seguir sem antes visitar um passado remoto. Houve uma época em que grande parte da Europa era coberta por um manto d'água. Ali debaixo, esqueletos e conchas de animais marinhos formavam camadas e mais camadas de calcário. Este é o Torcal, um parque que nasceu no fundo do mar. Faz muito, muito tempo, 150 milhões de anos. Depois as pedras emergiram das profundezas. Aí o vento e a chuva esculpiram as rochas, transformando esse cenário num dos lugares mais misteriosos do planeta. Claro que não era uma chuvinha qualquer. No fim da Era do Gelo, a chuva ácida, que caía feito dilúvio, dissolvia as pedras como se fossem torrões de açúcar. Assim surgiram formas fantásticas, desfiladeiros e cavernas que nossos olhos mal alcançam. Antes de virar patrimônio da humanidade, essa região era repleta de pastores que construíram tendas como aquela. Para não se perder no labirinto de pedras, eles usavam figuras como ponto de referência. Mas por aqui você pode imaginar o que quiser. Tem gente que chama esse lugar de Palácio do Vento. É o reino das figuras enigmáticas. No caminho encontramos um retrato da pré-história. Uma espécie de caracol gigante, parente das lulas, que habitava o fundo do mar na época dos dinossauros. Mais uma prova da origem do parque. São diversas trilhas, com diferentes graus de dificuldade. Essa turista diz que está encantada, mas achou difícil caminhar por aqui. O tempo aqui muda a todo instante. Choveu mais cedo, então a terra está bem molhada e as pedras estão lisas. A gente tem que andar com bastante cuidado. Tivemos sorte que agora saiu esse solzinho aí. De repente a gente chega num ponto desse lugar que parecia não ter fim. E olha só que loucura. É outra paisagem e você fica aqui, ó, na beira do penhasco. São dois cenários magníficos e um do lado do outro. Aqui verde, montanhas e olha só, você dá 2, 3 passinhos e entra na floresta de pedras. No horizonte está a costa da África. Senti um frio na barriga, mas por alguns momentos experimentei a sensação de olhar para lá
com os pés apoiados no nada. É tanta beleza que até a Lilith, nossa companheira de caminhada, parece perplexa. E agora, por onde seguir? Pouco importa o caminho. Nessa trilha mágica, você sempre encontra um lugar de paz. Seguimos agora, evocando os espíritos mais aventureiros. E você, vem com a gente? Até hoje, eu sempre falei que eu não tinha medo de altura. Mas hoje vai ser a prova de fogo. Ficou curioso? Então vá na frente. Mas cuidado, o caminho encravado nas paredes deste desfiladeiro é de arrepiar. Deu vertigem olhando daí? Imagine a gente aqui. Para quem tem medo de altura, esse não é um momento fácil. Vamos lá. Pisar aqui, ó, no chão de vidro. Ai, ai, ai. Dá até um batimento cardíaco acelerado aqui, viu? Mas não sou só eu. Vai lá, vamos ver se a nossa produtora tem coragem. Dá a mão aqui. Olha, ela tem muito medo de altura. Ela me confessou. Muito medo. E aí, olha para baixo? Não. Segura em mim. O rio que corre lá embaixo esconde uma força descomunal. Foi ele que escavou esses paredões de calcário, criando um cenário dramático. Olha lá o passarinho. Gente, a gente está acima do voo dos pássaros. São quase 8 quilômetros de uma beleza vertiginosa. A gente está aqui no ponto mais alto de todo o caminho. Nessa ponte aqui nós estamos a 200 metros de altura. Dá uma olhadinha aqui no chão da ponte. Então aqui você tem realmente a sensação de estar andando no meio do nada. E a ponte ainda balança para ajudar. Ai, ai, ai. Aumenta a sensação. Gente, é de tirar o fôlego. Difícil imaginar o tamanho da valentia de quem fez isso tudo. As primeiras passarelas foram penduradas no desfiladeiro em 1901. Serviam de atalho para as obras de uma represa. O nome El Caminito del Rei foi uma homenagem ao rei da Espanha, que teve coragem suficiente para cruzar o desfiladeiro no dia da inauguração. Quando terminou a construção da hidrelétrica, esse caminho foi abandonado e com o tempo ele foi deteriorando. Dá uma olhadinha na passarela original aqui embaixo, ó. Claro, ele foi ficando cada vez mais perigoso. Viciados em adrenalina, descobriram esse cenário na década de 90 e fizeram loucuras por aqui. Não à toa, essa trilha ganhou fama, foi considerada uma das mais perigosas do mundo, né? Você consegue imaginar caminhar sem nenhuma proteção ali embaixo? Nem pensar. Foram tantos acidentes que o governo espanhol interditou a passagem por mais de 10 anos e só reabriu em 2015, depois de uma grande reforma. O novo traçado foi construído um pouco acima do antigo. Você vê que essas passarelas aqui têm proteção, então não tem perigo andar aqui. Mas o abismo continua lá e olhar para ele pode ser assustador. Fiquei com pânico, muito pânico. Não consegui olhar para baixo, para o lado, para cima. Começaram a falar, olha para cima, olha para o lado, olha... Não deu. Quem enfrenta as alturas e atravessa o medo, descobre que o encantamento pode ser gigante. Sinto-me pequenino, por um lado, não é? Face a este esplendor, e sinto que há uma memória para recordar, para ficar no nosso coração. Olha o azul, olha o verde, olha o azul do céu, as nuvens, é tudo lindo, é tudo perfeito, não é? A maior plantação de oliveiras do mundo e a pesquisa que revela qual a quantidade de azeite que você deve consumir por dia para ter mais saúde.
daqui a pouco. Estamos diante da maior floresta já plantada pelo homem, um mar de oliveiras. É por este cenário que vamos nos aventurar agora. Para conhecer essa trilha só a pé ou de bicicleta. O clima mediterrâneo, quente e seco, favorece aí o crescimento das oliveiras. É um clima perfeito para as oliveiras. Eu ando praticamente sozinha. Este é um pedacinho pouco explorado da Andaluzia. Bom mesmo é respirar fundo aqui. Você esquece da vida. A Via Verde do Azeite segue o traçado de antigas estradas de ferro por onde ele era transportado. Percorremos um trecho da região de Jaén, mas a trilha é longa, atravessa 13 cidades e cruza a charmosa Rota dos Castelos. Nosso passeio termina aqui, aos pés de um dos castelos mais bonitos da Andaluzia, Alcadete. Os árabes ergueram as primeiras muralhas em cima de ruínas romanas há mais de 1000 anos. É um retrato do poder na Idade Média. Esta é uma terra de glória, ascensão e queda de grandes civilizações. Durante séculos, a Andaluzia foi cenário de lutas entre cristãos e muçulmanos, que construíram fortalezas como esta, em pontos estratégicos no alto das montanhas. Castelos que atravessam séculos imponentes. Mas o grande tesouro de Jaén está além das muralhas. Cresce nos campos e reina absoluto. Algumas destas árvores estão de pé desde a época do descobrimento do Brasil. É um milagre da natureza. É um milagre da natureza que árvores tão velhas sejam tão férteis e ainda produzam azeitonas. Ciriaco é um pesquisador apaixonado pelas oliveiras. Ele estava me contando que ele conversa, fala com as oliveiras? Sim. Sim, eu descobri que as oliveiras são árvores mágicas. Não é uma conversação de palavras. Não é uma conversa de palavras, é uma conversa de energia. Porque se você entra aqui e toca esta árvore e se permite sentir, você vai ver que aqui tem muita vida. É um privilégio sentir a árvore assim tão pertinho da gente, até emociona. É incrível. É como se em poucos segundos ela fosse capaz de transmitir uma sabedoria milenar. As oliveiras testemunham a passagem do tempo como guardiãs dos segredos de uma vida saudável. Não à toa destas árvores brota o chamado ouro líquido. Essa região é a maior produtora de azeite de oliva do mundo. São 100 milhões de pés de oliveiras na Andaluzia. Olha aí de cima, os horizontes são desenhados por um sem fim de oliveiras. Suba mais! Além do horizonte, tem mais oliveiras, compondo uma paisagem única no planeta. O azeite de oliva está na mesa desse povo há séculos. El aceite para mí es como el agua. Azeite para mim é como água. A gente usa todos os dias, no café da manhã, no almoço e no jantar. Tudo que colocamos na mesa tem azeite. A matriarca dita a receita. O que vamos provar hoje? Comida blanquecina, não. Comida básica. Ela diz que gosta de fazer uma comida simples, uma comida realmente muito simples, nada de muito refinado não. Mas olha, na simplicidade está o sabor, hein? O cheirinho aí tá uma delícia. O prato é chamado de migas, uma massa simples à base de batata acompanhada de carne. Esse era o café da manhã antigamente dos agricultores que precisavam de força para o trabalho. Então dizem que eles comiam isso pela manhã e só iam almoçar depois das 2 horas da tarde. Ou seja, é um prato que sustenta, né? Usando o mesmo azeite que realça o sabor, você pode até dispensar a geladeira.
Ela está me dizendo aqui que o azeite conserva essa comida toda. Aqui, ó, tem queijo, tem carne, tem até peixe ali. Dá para deixar isso tranquilamente, sem medo de estragar mais de um ano. Não há problema? No, ninguno. Además, con más sabor. Bueno. Pratos mais simples ou sofisticados, dizer que se usa azeite para fazer de tudo por aqui não é exagero. Olha, sorvete de azeite de oliva. Um dos poucos momentos em que a gente come assim, ó, sorvete sem culpa, saudável. As últimas pesquisas mostram que o azeite previne o Alzheimer e, para quem já tem a doença, ajuda a reduzir o avanço. Além do Alzheimer, previne todos os tipos de demência que podem aparecer com a idade. Quanto mais cedo ele entra no cardápio, melhor para o cérebro e para a memória. Eu digo para as mães que o azeite deixa a criança mais inteligente. Se quer que seu filho tire notas boas, dê azeite de oliva extra virgem. A partir de que idade pode-se oferecer o azeite de oliva para a criança? Quando a criança começa a comer com a colher. O azeite de oliva é um dos principais ingredientes da dieta mediterrânea. E olha que luxo! Ele é a base do cardápio da merenda nas escolas públicas da Andaluzia. Aqui se enfrenta um desafio enorme: recuperar hábitos que fizeram da Espanha um dos países com a maior expectativa de vida do mundo. Existe uma tendência de crescimento da obesidade na população infantil. Nossos cardápios são pensados para combater esse problema. A comida aqui na escola é preparada todos os dias com ingredientes fresquinhos. Mas não adianta nada comer bem só na escola, né? A proposta aqui é levar esses bons hábitos para casa. A escola sugere um cardápio complementar. Eu também em casa sigo este tipo de dieta. Eu em casa também sigo esse tipo de dieta, que é importante comer frutas e verduras. E tem também o azeite, que é uma coisa muito boa para a nossa saúde. Olha, nota 10. A lição aqui está mais do que aprendida. Na última década, a Espanha foi cenário da maior pesquisa feita sobre a dieta mediterrânea até hoje. Os pesquisadores escolheram a dedo. Eles acompanharam 7.500 pessoas com mais de 55 anos que estavam num grupo de risco. Gente propensa a ter problemas cardíacos. A indicação foi usar só azeite de oliva para temperar a salada, cozinhar, para tudo. Que faz bem a gente sabe. Mas agora os cientistas conseguiram responder à pergunta: quanto você deve consumir de azeite de oliva para ter mais saúde? De 3 a 4 colheres por dia. No grupo que consumiu esta quantidade de azeite e caprichou na dieta, a redução do risco de infarto e derrame cerebral chegou a 30%. Os benefícios podem ser considerados magníficos. E que surpresa! Previne até câncer de mama. Redução de risco em 68%. O risco de desenvolver diabetes caiu 41%. E tem mais. Os pesquisadores descobriram que a dieta mediterrânea ajuda a combater uma das doenças que mais cresce no mundo, a depressão. Nessa região, conhecida como pomar da Europa, o que se planta dá. E não há remédio que dê tanta saúde quanto uma boa alimentação. É delicioso, tem muita gordura e você pode comer sem culpa. A seguir, qual o segredo do melhor presunto do mundo? Voltamos já já. Lá nos bosques mediterrâneos da Serra de Aracena, debaixo de sombra e água fresca, vive uma turma de porcos da raça ibérica que ganhou um apelido curioso: azeitonas de 4 patas. Não dizem que a gente é o que a gente come? Esses porcos aqui, eles fazem a dieta mediterrânea. Eles comem azeitonas, comem pasto, olha só, comem ervas e principalmente bolotas, uma espécie de avelã rica em ômega 9.
a mesma gordura do azeite de oliva. Daí o apelido, né? Com esse banquete, os porquinhos engordam de um jeito super saudável. Este é um animal que vive livre. Este animal não tem nenhum tipo de estresse e tem espaço de sobra. A média é de 1 hectare para cada porco. A vida de rei garante a produção do melhor presunto do mundo, o Ramon de Belota. Uma iguaria que é fabricada só nesse pedacinho da Andaluzia, num raio de 50 quilômetros. Até o ar puro influencia o sabor. E o sal que vem do mar, trazido pelo vento, dá o tempero final. Pablo é técnico em eletrônica, mas descobriu o sucesso por conta do presunto. Com vocês, o astro de uma das profissões mais curiosas do planeta, maestro cortador de Ramon. Em bom português, mestre cortador de presunto. Feras como Pablo dizem que são apenas 12 no mundo. Ele já ganhou alguns prêmios, é premiado, não, Pablo? A nível nacional, em 2 anos e meio... Em 2 anos e meio, eu participei de 36 concursos e ganhei 40 prêmios. Deixe-me corrigir, ele é super premiado, ele não só é premiado. Já pensou pedir autógrafo para um cortador de presunto? Na Espanha, eles viram celebridade. Olhando assim, até parece fácil, né? Quer tentar? Ai, eu acho que isso não vai dar muito certo. Eu te ajudo. Deixa eu te mostrar. Botamos a faca assim. Ah, sim. E agora, cortamos. Uma laranja. Olha, não tá tão fina quanto a dele, claro, né? Não perfeito. Perfeito para mim. Cá entre nós, não é coisa para amador, né? Tá aí, gente, pronto. Ele acabou de preencher um prato inteiro, mas parece uma obra de arte, né? Olha só. O corte tem que ser cirúrgico e o tamanho preciso. Ele está dizendo que a fatia tem que ter uma largura de no máximo 2 dedos, porque assim você coloca na boca e sente melhor o sabor. Se derrite. Se derrete? Tá bom. O segredo é esperar alguns segundos antes de mastigar. Tem bastante gordura, é muito gostoso e você pode comer sem culpa. Tá difícil acreditar? Pesquisadores espanhóis fizeram o primeiro estudo sobre esse tipo de presunto. Para quem sempre ouviu dizer que gordura só faz mal, o resultado é uma deliciosa surpresa. Aumenta o colesterol bom e baixa o colesterol ruim. Traduzindo, faz bem para o coração. Lembra? O segredo tá lá na base da alimentação dos porquinhos. Só não pode exagerar, né? O ideal é comer em média 40 gramas de presunto por dia. Reduziu o risco de infarto em cerca de 20%. Para os espanhóis, comer bem é um dos maiores prazeres da vida. A gente descobriu aqui que quando um bar concentra as 2 paixões dos espanhóis, que são as tapas e o flamenco, o resultado é esse, ó. Um lugar cheio de gente. Olha só. Se você nunca ouviu falar de tapas, a receita é simples. Use ingredientes frescos e saborosos. Misture o que tiver vontade e sirva em pequenas porções. Tá pronto. Reunir amigos para comer tapas é um ritual sagrado na Andaluzia. Ela está me contando que eles vão todos os dias para os bares, todos os dias depois do trabalho, os espanhóis se encontram aqui. Essa alegria não se pode perder. Essa alegria é tradição que finca os pés nos mais diferentes palcos deste país há séculos. Se tem algo que revela o espírito andaluz, isso é o flamenco. Muito mais do que uma dança, é a expressão de sentimentos profundos. E isso é tão verdadeiro que minutos antes do espetáculo, a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o tom da coreografia. Terá passos dramáticos? Será embalada por nostalgia ou tristeza?
vai expressar alegria? A resposta vem da alma. Eu não penso nos passos, só em me emocionar, em sentir e vibrar. E é isso que as pessoas percebem. É um show de foco e determinação. Como manter essa postura sem autoconfiança? Quem sabe seu poder tem origens ancestrais. Vem dos gregos a castanhola, dos franceses o sapateado, dos ciganos a magia que desenha movimentos no ar e dos árabes o canto, que tantas vezes parece um lamento. A história do flamenco é uma história triste. O sentimento que deu origem ao flamenco é triste. Nasce na época em que os cristãos reconquistaram a Espanha e expulsaram os árabes. Como uma grande colcha de retalhos, o flamenco incorporou a alma da gente que construiu a Andaluzia. Essa terra é berço da diversidade e talvez por isso tenha a vocação para transformar em arte a herança de tantos povos. Que terra é essa? Chegamos num ponto onde a Espanha não é mais Espanha. Parece Inglaterra. Ou seria Portugal? Exibe misteriosos traços árabes e esconde refrescantes pátios espanhóis. Guarda herança de italianos, malteses e muito mais. Bem-vindo a Gibraltar, um pedacinho do Reino Unido ao sul da Península Ibérica. Um território menor que o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Porta do Mediterrâneo, rota do comércio mundial. Aqui a taxa de desemprego não passa de 1%. Um dos lugares mais estratégicos do mundo, onde a Europa quase encosta na África. Só 14 quilômetros separam os dois continentes. A recepção é calorosa. Olha onde foram parar os macacos. No nosso carro. Escutou o barulhão? Quando a gente sobe, o rochedo tem que tomar muito cuidado. Não dá para deixar a porta aberta, porque eles entram mesmo. Ai, ó! Que susto que eu levei! Esses são os guardiões do Rochedo de Gibraltar, o único grupo de macacos que vive em liberdade na Europa. São uma graça, né? Geralmente calmos, tranquilos e pacíficos. Agora, se eles se sentem ameaçados ou mesmo se eles sentem cheiro de comida, eles podem atacar. Dá para chegar perto, mas com cuidado, né? Um deslize, uma mochila nas costas e lá vão eles tentar a sorte. O paraíso dos macacos lembra um queijo suíço. Abriga 200 cavernas. A maior delas, São Michel, é palco de shows e espetáculos desde a década de 60. Um lugar cheio de lendas. Sabe aqueles macaquinhos simpáticos que a gente viu lá fora? Então, dizem que eles chegaram aqui em Gibraltar por esse túnel misterioso. Aliás, antigamente acreditava-se que esse túnel aqui não tinha fim, que ele atravessava por baixo do mar e ligava Gibraltar à África. E os macaquinhos teriam vindo de lá. Como os macacos chegaram aqui, é provável que tenham pego carona com os conquistadores que aportaram nessas terras. O fato é que Gibraltar sempre foi cobiçado e a disputa deu origem a túneis fabulosos. Os primeiros 25 metros foram construídos em menos de 5 semanas por apenas 18 homens. Imaginem, eles usaram apenas picareta e pólvora. O que a gente vê aqui é apenas uma pequena parte. São 52 quilômetros de túnel rocha dentro. Foram diversas batalhas ao longo de séculos. Hoje o território é parte da Grã-Bretanha. Foi cedido pela Espanha há 300 anos, num acordo que gera tensão ainda hoje. Diz a lenda que enquanto os macacos povoarem o rochedo, os ingleses vão dominar Gibraltar. O que acontece aqui você não vê em nenhum outro lugar do mundo. A
pista do aeroporto atravessa a maior avenida da cidade. Pousos e decolagens param o trânsito. O motorista espera, só pode seguir viagem depois que o avião ganha o céu. Nos despedimos desse canto da Europa com a sensação de ter ido mesmo bem além da Espanha. Nessa terra de muitos povos, a diferença ensina. E você